Olá, graça e paz. Estamos em maio, mês que em muitas denominações é tratado como mês da família. E permita-me introduzir nossa conversa de hoje pensando nisso. Estamos vivendo tempos de muitas famílias disfuncionais por vários motivos. E um dos motivos que eu vejo é porque membros da família se tornam como um móvel da decoração. Sabe? Aquele móvel que está lá, cumpre sua função, mas você não se relaciona. Você entra e sai e o móvel continua no mesmo lugar, óbvio. Só que tem seres humanos sendo tratados assim. E diga-se de passagem que, assim como um cabideiro que suporta o peso dos teus casacos, bolsas e cintos, se quebrar um bracinho dele, por exemplo, você talvez seja mais fácil comprar um novo do que consertar. Nos dias atuais, tudo está virando descartável, né? Então é mais fácil jogar fora e pegar um novo do que consertar, do que curar. Fica a dica, porque curar requer tempo, dedicação, requer espremer feridas, passar o azeite, limpa, amputa e joga fora. É mais fácil. Tem muita gente sendo tratada assim e por isso muitas famílias com problemas. Mas eu não queria pensar nessa nossa família. Eu queria pensar na família que nós não tínhamos direito algum, mas pelo amor do Pai e pelo sacrifício de Jesus e por não termos sido deixados sós, fizemos parte então. A família de Deus. Se a sua família não está bem, minha pergunta é: como você está na família de Deus? Não estou me referindo à igreja simplesmente, que é a noiva de Cristo. Estou me referindo, antes de mais nada, ao seu relacionamento nessa família, com quem te adotou na família, com quem te tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Meus queridos, muitas das vezes, nós, na família de Deus, tratamos o Espírito Santo assim, como um móvel. Ele está lá, cumpre sua função, somos selados. Receber Cristo e nesse momento receber Espírito Santo, mas e daí? Não basta, ele quer mais, ele foi enviado para mais. Em João capítulo 14, Jesus falava aos seus apóstolos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não será enviado. Eu vou para preparar um lugar para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vocês. Mas olha, acredito eu que quando Jesus falou isso, eu, no lugar deles, meu coração teria se estremecido. Como assim, Senhor? E agora? O que será de nós? O Senhor vai nos deixar? Mas Jesus falou: não, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas é preciso que eu vá, para que eu envie outro Consolador. Outro igualzinho a mim. Outro da mesma natureza. Mas ele é uma pessoa. E como qualquer pessoa, ele precisa se relacionar com vocês. Se vocês ouvem a minha voz, vão ouvir a voz dele também, porque ele os guiará por todo o caminho. Jesus não deixou apenas o caminho, ele é o caminho. Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos indicar o caminho. No meu trabalho, quantas das vezes, no meu trabalho de ministério, quantas das vezes a gente pensa, vamos para cá ou para lá? Mas o Senhor fala, vá nessa direção. E é acertado quando fazemos isso. Tem alguém ali, às vezes é uma pessoa só, que precisa, e o Senhor nos envia lá. Eu quero te entusiasmar nesse mês da família. Você não somente pensar nos membros físicos da sua família, mas você pensar que Jesus Cristo não nos deixou órfãos, mas ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós,
e ter um relacionamento conosco. Em João capítulo 15, o Senhor fala da permanência na videira. E eu fico pensando na permanência de um relacionamento. Não basta começar sua vida nova, se relacionando. Quanta gente... o primeiro amor. Esse primeiro amor não pode esfriar. Você precisa continuar se relacionando. Eu preciso continuar me relacionando com o Espírito Santo. Permanência. Permanência. Não basta ter um relacionamento uma vez. É preciso ser constante. Constante. Pense no membro da sua família que você não se relaciona constantemente. O que está acontecendo é o móvel na sua sala, né? Não. O Espírito Santo quer se relacionar comigo e com você. O Espírito Santo quer nos conduzir para a glória de Deus. E a Bíblia fala, queridos, que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Sim. O Espírito testifica conosco, mas a Bíblia também nos fala para nós termos cuidado em não apagarmos o Espírito Santo. Isso quer dizer que nós podemos apagar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é um plug que você apaga. Tem um plug lá atrás de mim, não dá para ver, mas não é um plug que você vai e acende e vai apagar, não. Mas nós podemos apagá-lo dentro de nós. Ele foi enviado para isso. E nós simplesmente o colocamos de lado muitas das vezes. Em especial em determinados meios, nós não ouvimos sua voz. Nós não somos ensinados a isso. E o Senhor nos orienta também na palavra a não entristecermos o Espírito Santo. Repito, nesse mês da família, certamente ouviremos muitas mensagens a respeito do relacionamento com o cônjuge, o filho, o pai, o irmão, o tio, a tia, seja lá quem for da sua família, o vozinho, a vozinha. Mas eu quero tratar do relacionamento nessa outra família, e em especial com o Espírito Santo. E o Senhor nos orienta, não entristeçais o Espírito Santo. E se você ver o versículo seguinte, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 30, se você continuar lendo, você vai ver como entristecemos o Espírito. Gritarias, falatórios, xingações, blasfêmias, murmurações, são coisas que não agradam o Espírito. São coisas que entristecem o Espírito. Então vale a pena pensarmos como está o meu relacionamento com aquele que foi enviado para que eu não ficasse sozinha, não ficasse órfã. Mas o que eu estou fazendo com ele? Estou entristecendo? Estou apagando? Ou estou deixando que ele cresça e eu diminua? Que ele cresça e eu diminua? Como tem sido o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Eu poderia te contar alguns testemunhos de quando eu não ouvi o Senhor falando comigo. Porque muitas vezes nós queremos que seja uma voz audível, né? Ou algo muito estrondoso. Mas quando lembramos de Elias na caverna, se não me engano, Elias na caverna, e o Senhor passou num vento forte, num terremoto, mas onde o Senhor estava? No murmúrio de uma brisa suave. Talvez já desde aí para nos ensinar que Ele fala dentro de nós e precisamos ter discernimento e percepção para ouvirmos sua voz. Porque muitas das vezes quando ouvimos, pensamos, coisa da minha cabeça. E eu aprendi algo na caminhada. As coisas da minha cabeça são coisas relacionadas à minha carne, às minhas emoções. E geralmente elas me pedem para fazer coisas que agradam a carne e as emoções, né? Agora, quando o Espírito fala conosco, são coisas concernentes ao reino de Deus ou que vão cooperar ali com o reino de Deus. O Senhor pode nos falar coisas a respeito de orarmos, de intercedermos, mas às vezes de nos posicionarmos também. E nós precisamos estar alertas ao Senhor.
O Senhor fala através da sua palavra, mas se o Senhor habita em nós, se somos do Espírito, andemos também no Espírito, vivamos no Espírito. Portanto, Ele vive em mim, Ele vive em você. Então, se Ele vive em você, eu e você precisamos aprender essa comunhão. Comunhão é ter tudo em comum, não é? Com o Espírito Santo. Esse relacionamento com o Espírito Santo. Se nós lembrarmos da graça, da bênção, né, apostólica que os pastores dão no final do culto, e a graça do Senhor Jesus, nós amamos a graça. Aliás, quantas pregações sobre a graça? Nós amamos pregar sobre a graça, porque afinal de contas não estaríamos salvos se não fosse pela graça. A graça, que é de graça, mas que custou um preço, e um preço muito alto, o preço do sangue do Filho de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Que a graça do Senhor Jesus, amamos isso. O amor de Deus, o Pai. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim. Portanto, eu estava no mundo, eu sou amada pelo Pai, né? E nós queremos ser amados pelo Pai. Nós gostamos de pregar sobre o amor do Pai, que escala montanhas, derruba muralhas, só para nos encontrar. E sim, de fato, e nós precisamos do amor do Pai. Mas quase nunca nós ouvimos e também gastamos tempo pensando a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Meus queridos, e talvez a começar daí, né? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Para muitos o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando ouvimos às vezes terceiro, não é medalha de ouro, foi bronze, chegou em terceiro lugar. E eu sei que você que está me ouvindo, talvez você esteja pensando, só na sua cabeça isso. Jamais nós colocamos o Espírito Santo assim como alguém de uma terceira posição, como num pódio, não é nada disso. Sim, nós não falamos da Trindade nesse sentido, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Entretanto, meu querido, será que de fato e de verdade, na prática, não é assim que atuamos? O Espírito Santo é a terceira pessoa. É o móvel, selou meu coração, estou salva, ele testifica sobre isso, mas e meu relacionamento? E ouvir o Senhor. E como disse, muitas das vezes ele não fala com essa voz estrondosa, é um pensamento, um sussurro que nos leva para a glória de Deus. E muitas vezes não obedecemos por isso. Será que não é coisa da minha cabeça? E a minha sugestão é, o que você vai perder em obedecer? Eu lembro de uma ocasião, um dos meus testemunhos, eu estava num ônibus, sentei na janelinha e por 3 vezes, assim que sentei, 3 vezes o Senhor me falou, olha sua bolsa, minha bolsa estava em cima da minha cabeça, no maleirinho, né? Só que nisso já tinha sentado alguém do meu lado e o corredor já tinha se enchido de gente. Era a época que os ônibus podiam andar mais lotados. 3 vezes o Senhor falou, olha a sua bolsa, olha a sua bolsa. E eu olhava a pessoa do meu lado e o corredor cheio, incomodar aquelas pessoas e eu fui tão cara de pau que eu falei, Senhor, põe um anjo para tomar conta da minha bolsa. É outra coisa que nós amamos, pregar sobre a soberania de Deus. Sim, Deus é soberano, sim, mas não gostamos e não falamos muito da responsabilidade que eu tenho no reino de Deus. Deus me avisou, eu ouvi, não foi falta de ouvir, eu ouvi, foi falta de obediência. No final da minha viagem, eu peguei minha bolsa e a minha carteira tinha ido com todo o dinheiro. Esse é um dos meus testemunhos. Recentemente, não faz um mês, houve um acampamento infantil
e muitos membros da minha equipe de trabalho estavam atuando lá. E uma das mocinhas, pós-acampamento, me disse que na semana do acampamento ela teve um sonho. E nesse sonho havia um acidente no acampamento. Mas ela, como eu outrora, ela não prestou atenção nisso. Talvez ela nem tenha orado sobre isso, se posicionado, porque quando Deus nos traz algum sonho, muitas das vezes não é porque aquele sonho vai acontecer, mas é para que você ore sobre aquilo, para que você interceda, para que você guerreie. E essa mocinha me falando que onde ela chegava, no acampamento, algo acontecia. E uma das coisas mais graves que aconteceu foi um coqueiro cair axial, do lado dela, a centímetros, não rachou sua cabeça. E eu comentei com a minha equipe, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos estar atentos. E sim, meu querido, eu te digo que nós precisamos sim. Não faz 15 dias, eu estava vindo do meu passeio noturno com os meus cachorros, passando pela casa de uns vizinhos, a umas 3, 4 quadras da minha casa. Portanto, eu nem sei o nome desses vizinhos, mas eu vi membros daquela família enchendo o carro, eles estavam saindo de viagem. E quando eu passei por eles, levando meus cachorros, eu senti de orar por eles. E foi algo muito forte. Eu fui caminhando com os meus cachorros e intercedendo por eles. Chegou um ponto que eu pensei, será que eu devo voltar e orar, falar, posso orar com vocês, por vocês? Mas pensei, não, isso talvez seja demais. Eu devo orar para Deus, protegê-los. Eles nem precisam saber. E eles não sabem. Não sei o resultado, só sei que não perdi nada em obedecer ao Senhor. Uma outra ocasião, estava num ônibus e desceu um homem com uma criança. Enquanto eu os via se afastar, aquela mesma voz dentro de mim, interceda. E eu intercedi pelaquela criança. Eu quase chorei pelaquela criança. Resultado, não sei, talvez nunca saiba. Quem sabe no céu vai saber algo daquilo. Mas o que eu quero te dizer, nesse mês de família, que você vai ouvir muitas pregações sobre a família e você deve cuidar de sua família, porque família é projeto de Deus. E se você tem deixado alguém como o aparador, o cabideiro de sua casa, um móvel na sala lá, eu quero te dizer que pessoas não são móveis, elas são seres vivos, precisam ser regadas, alimentadas, cuidadas. Sim. Se você tem deixado alguém assim, é tempo de corrigir-se. Mas em especial, eu quero falar e quero que você esteja alerta, e eu também, que seja um mês de crescimento para a gente, no nosso relacionamento, como noivas que somos, noivas, do nosso noivo que breve virá, mas ele não nos deixou sós, ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos moldar, nos santificar e darmos fruto dele. Fruto dele. Que tipo de fruto temos dado? Às vezes frutos amargos, né? Frutos podres. Não precisa nem abrir o fruto para ver que está cheio de bichinho lá dentro. Basta sentir o cheiro. Não. Nós precisamos frutificar do Espírito Santo. Que nesse mês de maio, aprendamos e cresçamos. É um desafio que eu faço para a gente. Crescermos no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Lembre-se, você pode entristecê-lo. Eu e você podemos entristecê-lo. Eu e você podemos apagá-lo. O salmista, no Salmo 51, ele fala, Senhor, ó Senhor, livra-me das minhas transgressões, cria em mim um coração novo. Mas, Senhor, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Meu querido, às vezes ignoramos tanto o Senhor, a presença do Senhor, que trabalhamos para Ele, pregamos dele, mas somos dirigidos por nós. Por exemplo, vamos falar sobre Ele, mas antes de perguntar, e aí, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Espírito Santo, é isso que o Senhor quer falar?
Às vezes a gente recorre aos comentaristas. Recorra primeiro ao Espírito Santo de Deus. Ouça sua voz e obedeça. Ouvir muitas vezes ouvimos, mas ignoramos porque é uma voz suave. E eu termino essa breve conversa que tivemos exatamente com esse versículo, que é a graça do Senhor Jesus. Como precisamos dessa graça. O amor de Deus, o Pai, que nos enche. Queremos esse amor, precisamos desse amor. Mas a comunhão, lembre-se, comunhão é tudo em comum, portanto é relacionamento, relacionamento. A comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você, e que cresçamos nessa comunhão, para a honra e glória do seu nome. Fique na paz.